Muito bom dia a todos, muito bom dia, deputado Gerson Clara, muito bom dia, deputado João Henrique Catan, muito bom dia, parte de assessoria, equipe de apoio e de comunicação desta casa. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade da democracia, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição e Justiça e Redação deste dia 30 de outubro de 2019. É a nossa 39ª sessão desta comissão, a qual nós dividimos em 3 etapas. A primeira, leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. A segunda parte, distribuição dos projetos que deram entrada nesta casa. E a terceira, devolução dos projetos são sobre relatoria dos nobres pares. Como os mesmos já tiveram acesso à ata da sessão anterior, nós dispensamos a leitura e discussão e passamos à votação da mesma. Como voto, deputado Gerson Claro. Pela aprovação. Deputado João Henrique. Pela aprovação. Eu também manifesto pela aprovação. Colho esse voto, deputado Barbosinha e deputado Marçal Filho. Segunda etapa, nós Segunda etapa, nós passamos, então, à distribuição dos projetos para a relatoria. Projeto de Lei 103/2018, que denomina de cidadão de Cláudio Sabino Carvalho, trecho da rodovia MS 141, dentro das limitações do município de Naviraí, a partir do rio Curupaí. Autoria do deputado Zé Teixeira. O mesmo vai para a relatoria, pela nossa sequência, deputado João Henrique. Projeto de Lei 234/2019, que institui o âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, serviços de apoio psicológico e social ao aluno da rede pública de ensino em situação de vulnerabilidade e fixa outras providências. É a autoria do deputado professor Rinaldo. Mesmo já passou por essa comissão, sofreu emendas, volta, então, ao relator, deputado Marçal Filho. Projeto de Lei 264/2019, institui o Plano Plurianual para o período de 2020-2013, autoria do Poder Executivo, mensagem 72/2019, 20 a 23. 13? 20 a 23. Relatoria do deputado Marçal Filho. Projeto de Lei 265/2019, estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro 2020. Autoria do Poder Executivo, mensagem de 73/2019. Relatoria do deputado Barbosinha. Projeto de Lei 270/2019, institui a Olimpíada Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. Autoria do deputado Antônio Vaz. Relatoria do deputado Gerson Claro. Projeto de Lei 271/2019. Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares Furnas do Rincão, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, com sede e foro do município de Jaraguari. Autoria do deputado Cabalmi. Relatoria do deputado Lídio Lopes. Projeto de Lei 272/2019, declara de utilidade pública o Instituto Guataverá de Apoio Sociocultural, com sede do município de Campo Grande. Autoria do deputado Pedro Kemp. Autoria do deputado João Henrique. Projeto de Lei 273/2019, altera o parágrafo 1 do artigo 1º da Lei 4.101 de 25 de outubro de 2019, autoria do deputado Barbosinha. Relatoria do deputado Marçal Filho. Isso aqui tudo é meu? Não é PPA. O outro é um que é emenda. O nosso foi o relator, volta para você. E esse... Projeto de emenda à Constituição
Emenda constitucional 006/2019. Altera o artigo 166 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Autoria do deputado Marçal Filho e outros. Relatoria, deputado Barbosinha. Projeto de Lei Complementar 012/2019. Altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 201, de 3 de outubro de 2015. Autoria do Poder Executivo. Relatoria do deputado Gerson Claro. Projeto de resolução 125/2019. Concede a comenda de mérito legislativo a quem especifica. Autoria do deputado Antônio Vaz. Relatoria do deputado Lídio Lopes. Projeto de resolução 126/2019. Concede a comenda de mérito legislativo a quem especifica. Autoria do deputado Cabo Almi. Relatoria do deputado João Henrique. Feito, então, as devidas distribuições, nós passamos à devolução dos projetos que deram entrada, aliás, que estão sob relatoria dos nobres pares. Eu já passo a palavra ao deputado Gerson Claro. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores, imprensa. Para devolução, senhor presidente, projeto de lei, rapidinho, só 3 projetos para devolução. Autoria do presidente, deputado Lídio Lopes, é uma comenda de mérito legislativo, todos os requisitos preenchidos, iniciativa regular, documentação. Eu estou emitindo, como é de caráter reservado de acordo com o artigo 66 do Regimento Interno, emitido parecer favorável pela tramitação do projeto de resolução número 121/2019. Comenda de mérito legislativo, senhor presidente. Os termos a Organização Mundial de Saúde, que os termos Ministério Público. Mérito legislativo. Só aprovação. A Organização Mundial de Saúde já usa esse termo. O Ministério Público Federal ganhou uma ação, inclusive, por exemplo, Contar fez uma sessão aqui, uma audiência pública com os médicos para mudar esse termo, que era muito agressivo. Levou chumbo, veio o Ministério Público e veio a Defensoria aqui no debate. Então, mas tem que contar aqui também. Aí levou chumbo, por isso que eu não tenho. Claro. Projeto de resolução 121/2019 concede a comenda de mérito legislativo a quem especifica. Relatoria do deputado Gerson Claro manifestou pela regular tramitação com o voto do deputado Marçal Filho. Favorável. Deputado João Henrique. Favorável. Colho esse voto do deputado Barbosinha e do suplente deputado Lídio Lopes por ser o mesmo autor do projeto. No que palavra, o deputado Gerson Claro. Projeto de lei número 269/2019, autoria do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, extingue distritos judiciários e respectivos serviços notariais de exercício civil das pessoas naturais no foro extrajudicial do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu estou dispensando aqui o relatório, mas para conhecimento de vossas senhorias, os distritos que estão sendo extintos, o Distrito Judicial de Taunay e Camisão, na comarca de Aquidauana, de Albuquerque, na comarca de Corumbá, de São José do Aporé, em Paranaíba, Areado, comarca de São Gabriel e Vista Alegre. Aqui todas as alegações, a parte de justificativa. No que diz respeito à constitucionalidade, nós observamos só o aspecto da iniciativa, que compete ao Poder Judiciário tal iniciativa, também cumprindo os requisitos da lei complementar, do regimento interno da nossa Constituição Estadual, portanto, sendo de absoluta iniciativa e competência do Poder Judiciário, que traz aqui as justificativas, como nós estamos analisando somente o aspecto constitucional, tendo a oportunidade no mérito depois ser discutido, a oportunidade do fechamento ou não, questões relativas a valores, eu estou emitindo parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 269/2019, de iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Com parecer favorável do relator, com o voto do deputado Marçal Filho.
Com o relator. Deputado João Henrique. Com o relator. Tratando só de mérito também, só de constitucionalidade, eu também manifesto com o relator. Indo com a palavra o deputado Gerson Claro. Projeto de lei, mensagem do governo do Poder Executivo, lei complementar número 012/2019. Altera a redação e acrescenta dispositivos à lei complementar número 201, de 3 de setembro de 2015, que dispõe sobre a utilização de depósitos judiciais e administrativos e tributários e não tributários realizados em processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul para os fins que se especifica. Também, dispensando o relatório, verifica-se que aqui é uma alteração de uma lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, examinando os autos e analisando a legislação aplicada à matéria. Na questão da iniciativa, realmente compete privativamente ao governador do Estado tal iniciativa. Também traz aqui as justificativas. Na essência, senhor presidente, o Poder Executivo altera a Lei Complementar 201, especialmente no que diz respeito ao valor, aquele valor que foi utilizado do fundo, sempre é o valor de fundo de reserva, que foi estabelecido em 20%. Sempre que o fundo tiver em menos de 20%, o Estado teria que fazer imediatamente, em 48 horas, a sua recomposição. Esse 20%, na época, foi estabelecido com base no saldo do período, no saldo da época da Lei Complementar número 215. O Poder Executivo manda uma lei, projeto de lei número Lei Complementar 012/2019, que altera para que esses valores sejam 20% do saldo devedor atualizado no momento em que for feito atualizado perante o Poder Judiciário, decorrendo dos valores transferidos do Tesouro, no momento, na atualidade, porque esse fundo vem sendo atualizado, vem sendo pago e diminuindo o valor nominal dele. Então, estou emitindo parecer favorável pela tramitação do projeto de lei número 012/2019. Como voto, senhor presidente? Projeto de lei complementar 012/2019. Autoria do Poder Executivo, que altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 201/2015. Com parecer favorável do relator, como voto, o deputado Marçal Filho. Voto com o relator. Deputado João Henrique. Com o relator. Eu também manifesto com o relator. Ainda com a palavra o deputado Gerson Claro. Gostaria de pedir dilação dos demais projetos sobre a minha carga. Sem mais para hoje, senhor presidente. Está vendo? Óbvio, dilação concedida, eu passo a palavra. Então, sem mais delongas, o deputado João Henrique, para fazer a evolução dos projetos que estão sob sua relatoria. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas. Passo a devolução aqui de 2 projetos. Projeto de resolução 120, de autoria do deputado estadual Renato Câmara, concedendo a comenda do mérito legislativo. Projeto encontra todos os amparos no regimento interno, Constituição estadual, cumpriu o período de pauta, contou com a expressa e unânime aquiescência das lideranças partidárias, sendo assim o voto pela favorável e regular tramitação do presente projeto de resolução, que concede a comenda do mérito legislativo. É como voto, presidente. Com parecer favorável do relator, com voto do deputado Gerson Claro. Com o relator, senhor presidente. Deputado Marçal Filho. Acompanho o parecer do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Ainda com a palavra, deputado João Henrique. Passo a devolução do projeto de resolução 124/2019, de autoria do deputado estadual Londres Machado, concedendo a comenda do mérito legislativo. Também encontramos amparo no regimento interno, na Constituição estadual, cumprindo
a exigência da aquiescência unânime das lideranças partidárias, sendo o parecer favorável pela regular tramitação, presidente. Senti falta. Com o parecer favorável do relator, com o voto do deputado Gerson Claro. Acompanho o relator. Deputado Marçal Filho. Acompanho o parecer do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Ainda com a palavra, deputado João Henrique. Passo a devolução do projeto de emenda constitucional número 258 de 2019, de autoria do deputado Evander Vendramini e outros deputados. O projeto de emenda constitucional altera a redação do parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição Estadual, passando a tramitar com a redação, acrescentando ao dispositivo a palavra revogação, passando a constar lei complementar, disporá sobre a elaboração, redação, alteração, consolidação e a revogação das leis. O projeto de emenda constitucional foi lido na sessão no dia 15 de agosto de 2009, também cumprindo o período de pauta. Dispensando a leitura do relatório, passo à leitura do parecer. A princípio, cabe analisar se o projeto foi proposto por 1/3 dos membros do Parlamento, em consonância com o artigo 66, o que foi observado. Em seguida, importante analisar parágrafo 1º, 4º e 5º do artigo 66 da nossa Constituição Estadual, que estabelecem limitações circunstanciais e materiais, cláusulas pétreas, ao poder constituinte derivado reformador. Assim, considerando que não há intervenção federal, estado de defesa, de sítio, bem como matéria que consta no projeto de emenda constitucional, não tenha sido rejeitado ou considerado prejudicado na sessão legislativa em curso, inexistindo limitações circunstanciais à presente proposição. Com relação às limitações materiais, há que se analisar também o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, onde impede retrocesso social, onde constam as cláusulas pétreas e as maneiras que não devemos reformar as nossas constituições. Nesse sentido, indene de dúvidas que o projeto de emenda não aboliu forma federativa, voto secreto, voto direto, universal, periódico e a separação dos poderes. Cumpre destacar que direitos e garantias individuais tipificados no inciso 4º integram direitos fundamentais. Nesse sentido, por essa razão, estão inseridos nas limitações materiais ao poder do constituinte derivado. Nota-se que a modificação pretendida acrescenta o comando constitucional ao parágrafo 2º do artigo 65 da nossa Constituição Estadual, fato que retira a exata similaridade do presente dispositivo com o artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal. Nesse sentido, entendemos que não ocorreu afronta ao princípio da simetria constitucional. No nosso entendimento, o princípio da simetria não é absoluto e deve comportar modulação. Não se pode deixar a liberdade dos Estados-membros limitadas no regime federativo quando não colacionam simetricamente, ou seja, copiam as regras da Constituição Federal naqueles pontos em que não configuram nenhuma violação de direito público vinculado à realização do ideal social e de organização estatal. Esse projeto ficou conosco um pouco mais do que o devido, senhor presidente, colegas, deputado Marçal Filho, deputado Lídio Lopes, nosso presidente, e para nós, a todo momento que tenha um projeto que confronte o princípio da simetria constitucional, há que ser analisado sob a nova ótica do nosso modelo constitucional atual. Simplesmente porque a Constituição de 67, quando confrontada com a Constituição de 88, há um rompante, presidente, uma quebra de identidade dentro dos regimes que se passaram com esse novo modelo constitucional, onde na Constituição de 1967, salvo engano no artigo 15, inciso 2º, salvo engano, determinava que
a forma de organização dos estados, das assembleias legislativas, fossem réplicas das constituições, da Constituição Federal. Principalmente na forma de limitar o poder de inovação dos poderes derivados, que hoje estão comportados, divididos em subespécies, como o de reforma, de alteração, entre outras maneiras. Ou seja, a Constituição de 88 quase que nos manda um recado para que nós avançamos com prudência e estabilidade. É momento de reforma, é momento de avanço. E tanto é verdade que posso citar que a nossa Constituição estadual aqui não segue, em vários aspectos, a Constituição Federal. No que se diz respeito a direitos e garantias individuais, houve mudança, diferença da nossa Constituição estadual. A nossa eleição de mesa é diferente. Deputado federal, ex-deputado federal Marçal Filho sabe que a mesa não pode ser reeleita na Câmara e no Senado por ordem da Constituição. Aqui nós temos um outro regramento. Então, apenas quando me deparo com projetos que encontram limitação ou tentam pegar emprestado esse Ctrl-V, Ctrl-C da Constituição Federal, me causa um certo incômodo. E eu gostaria de avançar, principalmente porque não acredito que a nossa competência legislativa nessa comissão esteja vinculada a destacar o alcance da reforma que pretende 9 deputados estaduais que estão assinando a PEC do deputado Evander Vendramini. Então, acho que a discussão sobre a utilidade, a reforma, tem que ser estendida ao plenário. Apenas para destacar esse voto, que acho importante nas nossas conduções em outros projetos que demandem maior polêmica, mas eu gostaria de fazer de início essa pontuação, que a Constituição de 88 é um rompante com a de 67, dando o voto favorável à regular tramitação do projeto de emenda constitucional 005, de autoria do deputado Evander Vendramini e outros, que provavelmente devem estar inclusos aqui. É como voto, presidente. Projeto de emenda à Constituição 005/2019, autoria do deputado Evander Vendramini e outros pares, assinado, que altera a redação do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Estadual. Ela passa a vigorar com a seguinte redação: Lei complementar disporá sobre a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e a revogação das leis. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. A mesma teve relatoria do deputado Barbosinha, que manifestou pela não tramitação, emitiu parecer contrário à tramitação do mesmo. O deputado João Henrique pediu vistas e apresentou aqui como revisor pela tramitação. Separado. Então, consulto como vota o deputado Gerson Claro. Senhor presidente, com a devida vênia ao relator, eu penso que a fundamentação do voto do relator simplesmente pela questão da simetria entre a Constituição Federal e a Constituição Estadual não deve prevalecer. Entendo que o voto revisor, no mérito, pode-se até dizer que a Constituição Federal, ou a nossa Constituição, na sua simetria, quando dispõe que a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação da lei, pode dizer que a revogação está dentro dessas expressões. Mas eu penso que é competência do Poder Legislativo e incluir a palavra revogação não vai mudar nada, não vai subtrair nem acrescentar aquilo que já está. Portanto, eu não penso que há problema de simetria. Eu vou acompanhar o voto revisor, o deputado João Henrique. Como voto, deputado Marçal Filho. Bom, eu entendo também que, evidentemente, que temos que respeitar a Carta Magna, a Constituição Federal. Não tem como
legislarmos, em hipótese alguma, com algo que venha de forma dissonante da Carta Maior. Mas podemos legislar, sim, em diversos aspectos que não apenas copiar a Constituição Federal, mantendo, evidentemente, os princípios basilares da Constituição Federal, especialmente as cláusulas pétreas da nossa Carta Magna, que não podem sofrer modificações nem pelo próprio Congresso Nacional. Então, acredito que, em relação especificamente a este projeto, também acompanho o voto do revisor. Eu também acompanho o bem lançado o voto do revisor. Ainda com a palavra o deputado João Henrique. Era o que tinha para devolução, pedindo dilação dos demais projetos que se encontram sob minha relatoria. Havendo óbice, dilação concedida. Eu peço vênia aos novos pares. Antes de devolução, aqui tem uma justificativa de ausência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça vem, por meio dessa, justificar a ausência do deputado Barbosinha, que não poderá comparecer à reunião da Comissão de Constituição e Justiça de 30 de outubro de 2019 por se encontra em agenda no interior do Estado. Ausência justificada do deputado Barbosinha, que é vice-presidente dessa comissão. Eu peço vênia aos pares aqui para fazer a devolução dos projetos sobre a minha carga e logo após eu passo ao deputado Marçal Filho. Projeto de resolução 118/2019, que institui o diploma de honra ao mérito legislativo a ser concedido aos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul em comemoração aos 40 anos de Parlamento Sul-Mato-Grossense. Autoria da mesa diretora desta casa, que apresentou o projeto em epígrafe. Em sua justificativa, o autor ressalta que trata-se mais uma oportunidade para que a sociedade possa reconhecer os profissionais que notoriamente empreenderam esforços e ações em favor da sociedade sul-mato-grossense, através de suas atividades profissionais essenciais a todos. Em apenas assim, isso é o que consta. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete analisar as proporções quanto à sua juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e técnica e legislativa, em cumprimento ao que prescreve o regimento interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, inserido em seu artigo 166, parágrafo, inciso 4º, a linha E, qual citamos verbos, mas dispensamos a leitura. Por fim, atendidos os pressupostos necessários para sua regular tramitação, o projeto em epígrafe encontra desprovido de entraves que, porventura, viriam a viciá-lo. Portanto, dentro dos limites de competência interna desta Casa e pelo conjunto normativo que rege a matéria, não há outro entendimento, senão de que o projeto se encontra dentro da constitucionalidade e legalidade para tramitar. Posto isso, opino pela regular tramitação da presente projeto de resolução como voto. Um voto do deputado Gerson Claro. Acompanhe, relator. Deputado Marçal Filho. Favorável, relator. Deputado João Henrique. Também acompanho o relator. Projeto de Lei 262/2019, que institui diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e assistência aos servidores vinculados à Secretaria de Segurança Pública, vítimas de violência no exercício de sua função ou em razão dela, na forma que especifica. Autoria do deputado Cabalmi. O projeto de lei em epígrafe visa estabelecer diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e assistência de forma prioritária aos policiais militares e servidores públicos vinculados à Secretaria de Segurança Pública, SEJUSP, vítimas de violência no exercício de sua função ou razão dela. Segundo a autora, presente projeto tem por objetivo instituir a administração pública medidas a serem adotadas para reduzir a violência em face de policiais, agentes penitenciários e demais servidores da SEJUSP, criando programas e campanhas de promoção e prevenção à saúde mental, bem como para reduzir os índices de tais violências. Em verdade, o síntese é o relatório. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete analisar proposições quanto à sua juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e técnica e legislativa. Constante do artigo 46 do Regimento Interno. Inicialmente, após uma análise do projeto, se faz imperioso ressaltar que o autor possui um nobre propósito em seu mérito, ao almejar a redução do índice de suicídios aos profissionais de segurança pública, acarretado devido à pressão de violência cotidiana sofrida.
Contudo, a presente proposição padece de vice-constitucionalidade formal e material, o qual se demonstrará doravante. Segundo observa o relatório inicial, a Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos foi localizado 3 proposições similares ao tema, prioridades das vítimas de violência, todos de autoria da ilustre ex-deputada Antonieta Amorim, os quais receberam um parecer contrário e foram arquivados por unanimidade nessa comissão. O qual seja, projeto de lei 203/2016, projeto de lei 278/2017 e projeto de lei 028/2018. Analisando a proposição sobre o prisma da constitucionalidade, constatamos que a Constituição Federal é clara ao estabelecer na linha C e D, inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 61, ser competência privativa do chefe do Poder Executivo Federal a iniciativa de propor leis complementares e ordinárias que dispõem sobre os servidores públicos da União e dos territórios, seu regime jurídico, bem como que diz respeito às atribuições da Secretaria de Estado e dos órgãos da administração pública, qual também citamos em verbes, mas dispensamos a leitura. Em simetria, a Carta Estadual dispõe no artigo 67, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, a linha B, ser de iniciativa privativa do governador do Estado a proposição de leis complementares e ordinárias que dispõem sobre os servidores públicos em regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, bem como, nos termos que dispõe o artigo 89, incisos 5 e 9, exercer com auxílio do secretário de Estado a direção superior da administração estadual e dispor sobre a estrutura, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração estadual. Nós estamos no artigo 67, iniciativa de leis complementares ordinárias, cabe a qualquer membro da Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público Geral do Estado e aos cidadãos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa do Governador do Estado as leis que fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo do Bombeiro Militar, que dispõem sobre, a linha B, os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. Artigo 89. Compete privativamente ao governador do Estado. Inciso 5º. Exercer o auxílio com o secretário de Estado à direção superior da administração estadual. Inciso 9. Dispor sobre a estrutura, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração estadual. Neste condão, faz-se imperioso, importante registrar que o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Federal traz em sua redação de forma expressa a observância dos princípios constitucionais de separação e da harmonia entre os poderes, bem como o da simetria das normas hierárquicas, ou seja, não se pode parlamentar em sua esfera de poder legislativo adentrar a competência do Poder Executivo. Demais a mais, necessário se faz trazer à baila a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a inconstitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que dispõe acerca da estruturação do órgão da administração pública, o qual cita uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei do Estado do Rio Grande do Sul, que disciplina a matéria a ser publicado. Foi o relator Ricardo Lewandowski. Portanto, o projeto de lei exposto à análise dessa comissão possui importância meritória, entretanto, apresenta óbice constitucional que impede a sua transformação de forma legal, ficando claro que o Executivo é quem possui competência privativa para legislar sobre a matéria em questão. Diante do exposto, demonstrada a inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria, em comento, opino pela não tramitação do projeto de lei 262/2019. É como voto. Como voto, deputado Gerson Claro. Acompanho bem lançado o voto do relator. Vista imediata, deputado Marcelo Filho. Presidente. Quem chegou? Presidente. As mulheres. Como voto, deputado Marcelo Filho. Acompanhe o voto do relator. Deputado João Henrique. Também acompanho. Escolha-se voto do suplente deputado Barbosinho, ou, aliás, do deputado Barbosinho. Feita a devolução dos projetos de relatoria, passa a palavra ao deputado Marçal Filho. Senhor presidente Lídio Lopes, nobres parlamentares João Henrique e Gerson Claro, que atuam nessa Comissão de Justiça. Eu
estou com um projeto em mãos para fazer a devolução, que, em princípio, um projeto simples, que não teria muita polêmica. Ocorre que, por um uso de uma palavra, se instituiu uma celeuma. Trata-se de um veto total ao projeto de lei 148/2019, que institui a Semana de Combate à Violência Obstétrica no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. A Secretaria de Saúde do Estado foi quem solicitou ao chefe do Poder Executivo o veto a este projeto. E aí, evidentemente, que me debrucei sobre a questão, porque, em princípio, não via nenhuma razão para que o veto fosse aposto. E aqui trago a cola dos colegas a minha posição. Nas razões do veto, embora o chefe do Poder Executivo reconheça a intenção do autor do projeto em instituir medidas de proteção e defesa à saúde das gestantes, menciona que a proposição deve ser vetada por razões de natureza material. Diz o governador em sua mensagem: conforme informação da Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde emitiu recentemente posicionamento oficial afirmando que o termo violência obstétrica tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado no contínuo gestação, parto, puerpério. O posicionamento do Ministério da Saúde foi exarado em despacho em 3 de maio de 2019 pela Coordenadora Geral de Saúde das Mulheres, pelo diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas e pelo secretário executivo, justificando que a definição isolada do termo violência é expressa pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como uso intencional de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação, associado claramente à intencionalidade na realização do ato, independentemente do resultado produzido e o atendimento prestado. Bom, após um estudo minucioso dessa mensagem governamental, pedimos vênia ao chefe do Poder Executivo, especialmente a Secretaria de Saúde, para discordar de seu entendimento pelos motivos, pelos fundamentos que vou expor agora. Primeiramente, é importante reforçar que não há, na mensagem governamental, apontamentos quanto à existência de vícios de natureza formal, posto que a Constituição Federal estabelece competência concorrente dos estados para legislar sobre proteção e defesa da mulher, está lá na Constituição Federal. No entanto, com relação às razões de ordem material para a apresentação do veto total, o chefe do Poder Executivo baseou-se na orientação da Secretaria de Saúde do Estado, no Ministério da Saúde, que tem o posicionamento oficial de que o termo violência obstétrica tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado no contínuo gestação, parto, puerpério, como já citei. O principal argumento para essa decisão é que, segundo o Ministério da Saúde, só há violência quando há intencionalidade. Entretanto, situações cotidianas de inúmeras mulheres e sua experiência no atendimento obstétrico antes, durante e após o parto demonstram que o modo como a violência ocorre insere-se em um campo mais complexo, ultrapassando a mera intenção. A época em que foi proferido esse despacho do Ministério da Saúde gerou comoção nacional, repercutindo negativamente em diferentes âmbitos da vida pública e também em movimentos de mulheres que argumentavam não precisar de permissão de órgãos públicos para nomear como violência aquilo que percebem como tal. No mais, diversos órgãos e instituições manifestam publicamente sua discordância com o despacho do Ministério da Saúde, como a OAB, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o Ministério Público Federal. Já o Conselho Federal de Medicina se posicionou favorável ao Ministério da Saúde, defendendo que o uso do termo estigmatiza a prática médica e reforça a preocupação com os efeitos que ele teria para os profissionais da saúde. Mas o Ministério Público Federal emitiu
o seguinte parecer ou recomendação. Esclareça por meio de nota que o termo violência obstétrica é a expressão já consagrada em documentos científicos legais e usualmente empregada pela sociedade civil, sendo o uso da expressão livremente facultado, independente de eventual preferência do Ministério da Saúde em utilizar expressões alternativas em suas ações específicas. Que se abstenha de empregar quaisquer ações voltadas especificamente à abolição do uso da expressão violência obstétrica, empregando ao invés ações voltadas a coibir as práticas agressivas, maus tratos e desrespeitos durante o parto, independente da intenção dos profissionais em causar danos. Que sejam adotadas ações positivas recomendadas pela Declaração de Prevenção e Eliminação de Abusos, Desrespeito e Maus Tratos durante o parto em instituições de saúde, publicada em 2014, que tem aqui o documento em anexo, que reconhece a ocorrência de violência física, verbal e maus tratos durante o parto, independente da intencionalidade do profissional em causar dano. Neste contexto, após a expressiva repercussão negativa e atendendo a recomendação do Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde reconsiderou seu posicionamento em 7 de junho de 2019, reconhecendo o direito das mulheres de utilizar a expressão violência obstétrica. Diz lá, o Ministério da Saúde reconhece o direito legítimo das mulheres em usar o termo que melhor represente suas experiências vivenciadas em situações de atenção ao parto e nascimento que configurem maus tratos, desrespeito, abuso e uso de práticas não baseadas em evidências científicas, assim como demonstrado nos estudos científicos e produções acadêmicas que versam sobre o tema. É importante reforçar que, neste ofício, o próprio Ministério da Saúde afirma que as políticas de atenção ao parto e nascimento fomentadas pela pasta estão em consonância com o documento da Organização Mundial da Saúde, publicado ainda em 2014, intitulado Prevenção e Eliminação de Abusos, Desrespeito e Maus Tratos durante o parto em instituições de saúde. Analisando o referido documento, constatamos que nele a Organização Mundial de Saúde reconhece expressamente a ocorrência de violência física, verbal e maus tratos durante o parto, independente da intencionalidade do profissional em causar danos. Aqui, eu já resumi, aqui vem em totum aqui o documento da Organização Mundial de Saúde, reforçando isso que falei. Portanto, por todos os motivos elencados, concluímos que o veto total emanado na mensagem governamental não deve prosperar, levando em conta, principalmente, que o Ministério da Saúde reconsiderou o seu posicionamento, reconhecendo o direito das mulheres de utilizar a expressão que melhor represente suas experiências. Repito, apesar da insistência do secretário de Saúde, que numa conversa que tive com ele disse que não deveria ser utilizado esse termo, porque está em dissonância com o que prega o Ministério da Saúde, mas o próprio Ministério da Saúde já reconsiderou o seu posicionamento, dizendo que as mulheres têm o direito de utilizar esta expressão. Por isso, a minha rejeição ao veto total. Com o parecer do relator pela rejeição do veto, como voto, deputado Gerson Claro. Eu gostaria de pedir vista, Excelência. Eu não estou convencido ainda. Havendo óbice, vista o deputado Gerson Claro. Eu... Peço Vênus Abres Pares, tendo em vista ali a entrega do programa lançado pela Unali, trata-se de Outubro Rosa, da questão de lenços para a rede feminina. Eu passo a direção desta comissão, presidência, ao deputado Gerson Claro. Peço Vênus para poder me retirar. Mais velho, né? É verdade, o deputado Barbosinha é vice-presidente, mas nosso regimento é por mais experiência, dizemos assim, deputado Gerson Claro. Sem a devida comprovação do deputado Marçal, tá? E se for assim, eu só vou assumir essa presidência no 5º mandato. Agradecendo aí o presidente. Continuamos aí com a palavra, deputado Marçal Filho.
Senhor presidente, eu estou fazendo a devolução aqui do projeto de lei número 225/2019. Esse projeto teve como relator o deputado Lídio Lopes, que foi favorável a este projeto, mas eu gostaria de trazer aqui um voto em separado. Esse projeto dispõe sobre orientação profissional acerca de treinamentos ou planejamentos de atividades físicas ou esportivas em áreas comuns de condomínios ou associações residenciais no Mato Grosso do Sul. A proposta prescreve que, quando as atividades forem prestadas por pessoa jurídica, esta deverá ser devidamente habilitada para tal fim, possuindo em seu quadro funcionários técnicos na área de educação física. Estabelece também que o uso das áreas comuns poderá ser feito independente da presença de profissional de educação física, desde que não haja atividade física orientada ou planejada. Sob a relatoria do deputado Lídio Lopes, o projeto recebeu parecer favorável à sua tramitação com a incorporação de uma emenda de redação apresentada pelo relator, não tendo sua votação concluída perante os demais membros da Comissão de Justiça em razão do pedido de vistas deste revisor, que devido à complexidade da matéria, entendeu ser necessário analisá-la minuciosamente. Vamos à análise. Cumpre nos destacar no tocante à competência legislativa que nossa Constituição Estadual dispõe, seu artigo 62, caput, que a Assembleia tem competência para legislar com a sanção do governador sobre todas as matérias de competência do Estado. Está lá no 67 também, no caput, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa. O regimento interno, no 167, inciso 1, diz que a iniciativa quanto à apresentação de proposição à Assembleia será nos termos da Constituição e desse regimento, inciso 1, de deputados individual ou coletivamente. A Constituição Federal prevê a concorrência concorrente para versar, para a gente legislar sobre o tema, que é desporto, bem como de proteção e defesa à saúde. Pelos dispostos constitucionais regimentais, é legítima a iniciativa do parlamentar para propor o projeto de lei, portanto, não há nenhuma questão a ser levantada em relação a isso. Sob outro aspecto, é importante destacar que, por força da Lei Federal número 9.696, de 1º de setembro de 1998, o exercício das atividades de educação física e a designação de profissional de educação física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos conselhos regionais desta área. Está lá no artigo 1º dessa lei federal. No artigo 3º também menciona as competências desses profissionais. Compete ao profissional de educação física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar, executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviço de auditoria, consultoria, assessoria, realizar treinamentos especializados, que é o caso, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares, elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos na área de atividades físicas e do desporto. Compreendemos, portanto, que a orientação profissional sobre os treinamentos e o planejamento de atividades físicas e esportivas compete aos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física, de modo que a obrigação cujo projeto de lei em causa pretende instituir esta em consonância com a citada lei federal. Neste ponto, no entanto, é fundamental destacarmos que a Constituição do Brasil garante a possibilidade do exercício de qualquer profissão, trabalho ou ofício, resguardada a qualificação profissional inerente ao desempenho daqueles mistérios com regulamento em lei. Por tal razão, entendemos ser necessário propor algumas modificações no texto do projeto de lei. Explicando melhor, permite o regimento interno dessa Assembleia a apresentação de emendas aos projetos que tramitam na Casa, o que foi regulamentado no artigo 179 seguintes, sendo possível, inclusive, que a emenda seja apresentada junto à comissão. Fazendo valer tal possibilidade, apresentamos uma emenda substitutiva integral, almejando contribuir com a redação do projeto de lei, propondo as seguintes alterações. Letra I, que a obrigação da orientação e planejamento de atividades físicas em áreas comuns de condomínio sejam prestadas por profissional de educação física com registro ativo junto ao Conselho Regional de Educação Física, quando contratados pela administração do condomínio e ofertados aos moradores e condôminos. Com tal modificação, pretendemos impedir equívocos na interpretação da norma, evitando que os moradores entendam erroneamente como necessária a contratação de tais profissionais para utilizar as áreas comuns do condomínio ou associação residencial para a realização de atividades físicas.
Além disso, parece-nos mais adequado que cada morador ou condômino tenha liberdade para contratar os profissionais para atendê-los em suas necessidades, respeitando, no entanto, o que já prevê a Lei Federal número 9.696 de 1998. Também acrescento aqui que a pretensa lei não se aplica à orientação para a realização de atividades artísticas, nas quais se enquadram aulas de dança, de artes marciais, entre outras. Por exemplo, a zumba, que é muito difundida hoje e que é uma atividade artística e ao mesmo tempo física, não poderíamos exigir que as pessoas, que os condôminos, que as pessoas residentes não possam utilizar esse tipo de serviço, senão por um profissional da área de educação física. Propusemos a alteração levando em conta o que dispõe o artigo 5º, inciso 13º da Carta Magna, que, como já mencionado neste parecer, garante a possibilidade de exercício de qualquer profissão, trabalho ou ofício, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece, e considerando principalmente a abundante jurisprudência dos tribunais pátrios, que entendem que as atividades artísticas, como danças, yoga, capoeira, artes marciais diversas, entre outras, não estão sob a guarda e regulamentação dos conselhos de educação física. Citamos aqui inúmeros julgados. Posso mencionar aqui agravo de instrumento, ação ordinária, inscrição no Conselho Regional de Educação Física, professora de dança, zumba, desobrigatoriedade de registro. Vou citar aqui, pensar, resta resguardado constitucionalmente o direito de ensinar a dança ao particular, destacando que essa atividade essencialmente não se encaixa naquelas restritivas aos profissionais de educação física. Conforme se vê, não há comando normativo que obrigue a inscrição dos professores e mestres de danças, yoga e artes marciais nos conselhos de educação física. Bom, eu não vou citar aqui, mas ficará nos anais dessa comissão, dessa casa, inúmeras jurisprudências em relação a isso, da desobrigatoriedade de registro nos casos de aulas de artes marciais, de danças, etc. Então, no mais, as alterações realizadas em outros artigos do projeto foram somente para adequar o texto às duas principais modificações já exaradas nesse parecer. Então, com a nova redação conferida pela emenda substitutiva integral, anexa a esse parecer, contempla os requisitos da constitucionalidade, da legalidade e da juridicidade, pela razão que emitimos o voto favorável à sua regular tramitação. Aqui está a emenda anexa a este parecer. Devolver político. No caso de zumba. Eu voto favorável com a emenda modificativa. Projeto de lei número 225, que foi relatado pelo deputado Lídio Lopes, com pedido de vista do deputado Marçal, tendo recebido emenda, emitido parecer, eu devo devolver o projeto para o relator, mas antes disso consultar o deputado João Henrique se já quer emitir o voto ou aguarda, porque como o relatório foi do deputado Lídio, recebeu emenda, eu vou devolver ele para o relator para ele fazer a apreciação do voto separado. Eu vou proferir meu voto e, rapidamente, deputado, gostaria de cumprimentar o deputado Marçal Filho pela revisão que faz e as emendas. Recentemente, tive a oportunidade de conversar com o deputado federal Kim Kataguiri e ele nos contava exatamente, deputado Marçal Filho, sobre essas formas de criar uma reserva de mercado indevida, atentar contra o liberalismo, porque muitas das vezes não percebemos que o excesso de burocracia impede o acesso ao livre exercício das suas convicções. Às vezes a questão passa de dança simples, vai inclusive para o lado espiritual. Veja que na Câmara Federal queriam colocar um registro, uma faculdade qualquer para uma pessoa que exercia a arte xamânica, de benzer as pessoas, de qualquer tipo de cura, de melhora que você acredita espiritual, a pessoa ter qualquer tipo de faculdade.
qualquer tipo. Educação física, direito, você tem que ter uma faculdade. O que isso tem a ver com o exercício da atividade? Então, assim, isso impede que as pessoas façam aquilo que elas acreditem e que as outras recebam e façam própria avaliação do professor que está ali dançando, ensinando de atividade física. Então, brilhante o posicionamento de Vossa Excelência. Eu gostaria de cumprimentar, acompanhando o relatório revisor de Vossa Excelência, deputado Marçal Filho. É como voto. Com o voto favorável ao revisor, eu vou devolver e vou aguardar, porque poderia tanto votar agora quanto aguardar, mas eu vou aguardar. Como os 2 votos são pela tramitação, com algumas alterações, então, o relator para a emissão de voto. Com a palavra, o deputado Marçal Filho. Senhor presidente, tenho aqui um projeto do deputado Renato Câmara, que altera dispositivos da Lei 5.228, que designa o ipê amarelo como árvore símbolo do estado de Mato Grosso do Sul. Eu vou aqui... Na realidade, a mudança que o deputado está fazendo é oficializar o ipê como árvore símbolo do estado sem a cor. A modificação é essa. Tinha cor. Agora, com esse projeto, é para não ter mais cor. Então, era ipê amarelo, agora passa a ser ipê só. Lindo ipê, né? Aliás, tem ipê amarelo, ipê roxo, tudo muito lindo, né? Muito bonito. É melhor que fique só o ipê, porque seria injusto com o roxo, com outras cores, né? Ficar só dando moral para o amarelo. Então, a competência para legislar aqui está contemplada no regimento interno, na nossa Constituição Estadual. Então, eu sou favorável à tramitação. Com parecer favorável, projeto de lei número 268/2019, que dá cor aí ao símbolo do Mato Grosso do Sul como ipê amarelo, que era... Tira a cor. Tira a cor, era amarelo. Tira a cor, o amarelo fica sem cor agora. Não, agora fica só ipê. Só ipê. Então, com parecer favorável pela tramitação, como voto do deputado João Henrique. Acompanhe, relator. Eu também vou acompanhar o relator. Colha-se voto do deputado Lídio Lopes e deputado Barbosinha. Com a palavra ainda o deputado Marçal Filho. Tenho alguns projetos que peço dilação de prazo, porque os autores estão fazendo modificações e outros ainda estão sob a minha análise. Com o encerramento aí das devoluções e com um recorde aí no horário, a nossa comissão, sob a nossa presidência, né? Graças a um novo comando aqui, terminando dentro do horário, agradecendo aí a participação e a presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião. Bem, presidente.